Senhora Conselheira Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Bastonário dos Advogados, Senhor Conselheiro Adriano Cunha, minhas senhoras e meus senhores, um particular destaque para a Sra. Joana Marques Vidal, em que, enfim, por motivos óbvios que não vale a pena aqui referir, é uma pessoa que todos nós estimamos e certamente admiramos. Aliás, como estimo e admiro todas as pessoas que aqui estão, e devo dizer que não é apenas uma questão protocolar. Eu estava agora a olhar para esta audiência e estava a pensar que nunca me passou pela cabeça, quando estava a fazer uns cheirões, e foram muitos a escrever este parecer, nunca me passou pela cabeça que alguma vez haveria de ter esta importância. E pensei que era mais um monte de papéis que havia de ficar por aí, mais ou menos feito de acordo com os meus parcos conhecimentos, mas ter televisões à espera foi uma coisa que me deixa completamente siderado. E a única coisa que de facto atenua um pouco o meu temor é o facto de olhar em volta desta sala e perceber que, quanto mais não seja pela idade, que já começa a pesar, eu conheço muitas das pessoas que aqui estão e são muitas delas minhas amigas, são pessoas que eu tenho enorme estima e consideração e, por conseguinte, o temor do palco que eventualmente me poderia assaltar é atenuado, repito, pela circunstância de saber que tudo aquilo que eu vou dizer, inclusive entre os meus disparates, serão recebidos com a benevolência própria de quem sabe das dificuldades do tema e de quem sabe que o autor, com as suas deficiências, com as suas insuficiências, com as suas lacunas, tentou fazer um trabalho honesto na medida, repito, dessas mesmas capacidades. E queria, obviamente, começar por dizer que o Sr. Conselheiro me poupou boa parte do trabalho, porque foi tão correto e tão rigoroso na descrição de alguns dos seus aspectos. Foi só para demonstrar que li. Não tenho a mínima dúvida, e de facto leu e leu muito bem, percebeu muito bem, e por conseguinte, em alguns aspectos vai dispensar-me até de elaborar mais, porque de facto tudo o que disse foi particularmente rigoroso, e mesmo as críticas que fez me parecem também ser procedentes neste sentido. É evidente que quem faz um parecer tenta convencer. Eu lembro perfeitamente, quando comecei a trabalhar nestas coisas, foi com o professor Freitas do Amaral que me dizia o seguinte: você pode ter muitas dúvidas, mas o cliente não lhe paga para ter dúvidas. E, portanto, você primeiro esclareça as dúvidas e depois escreva. E, de facto, é um bocado. Realmente, as dúvidas ficam lá atrás. Tento não as transpor para o papel, porque, de facto, não é para isso que se recorre a um jurisconsulto. E outra questão em relação à exposição do Sr. Conselheiro. Eu, de facto, o tema que referiu do córdão uniformizador, e bem assim como outros, quem me dera eu ter tempo para os tratar. Mas há um detalhe que poucos conhecem, que são os telefonemas semanais do Dr. António Ventinhas. Todos eles com o mesmo tema, mais ou menos obsessivo. E, portanto, que me levou a ter de encurtar muita coisa, a ter de não tratar algumas matérias, porque, de facto, eu já não sabia o que é que havia de dizer ao senhor Dr. António Ventinhas, como qualquer procurador do Ministério, porque é muito insistente nas perguntas e, portanto, eu tive de acabar, não porque gostasse de acabar, mas porque realmente tinha de acabar antes que o Dr. António Ventinhas se aborrecesse definitivamente comigo. E, portanto, daí que não tenha conseguido tratar de tudo. Em 150 e não sei quantas páginas, ficou muita coisa de fora, haveria certamente imensa outra coisa, e a única coisa que eu posso aqui desejar, e creio que mais uma vez não estou a ser protocolar, é que era muito bom que este parecer fosse o pretexto para outro tipo de análise, outro tipo de investigações, porque eu acho que continua a fazer falta. E já vou explicar um pouco melhor porque é que continua a fazer falta. Gostava de dizer que este estudo é estritamente independente, ou seja, é evidente que foi um estudo encomendado pelo sindicato. Se o sindicato não o tivesse encomendado, eu não o teria feito, ou não o teria feito nesta altura, ou não o teria feito nestes termos, mas gostava de dizer que tive, apesar dos telefonemas semanais, uma completa liberdade de escrita, total liberdade científica, não fui influenciado, condicionado ou determinado por nada, e tenho de prestar essa homenagem ao Sr. Dr. António Ventinhas. Aliás, a circunstância desta apresentação ter lugar nesta casa, onde se estuda, se seleciona e se investiga com total liberdade académica e com sentido de dever perante a comunidade, atesta a natureza científica, boa ou má do estudo, que procurou cumprir os cânones de objetividade e isenção que norteiam toda a atividade jurídica. E, portanto,
com todas as suas lacunas, com todas as suas insuficiências, eventualmente com uma outra virtude, reitero que o estudo que agora se apresenta é o meu estudo, é exclusivamente meu, por ele assumo toda a responsabilidade. Foi um estudo realizado com empenho científico, mas também com empenho cívico. Científico porque realmente, como eu disse há pouco, há aqui um conjunto de matérias cujo interesse técnico ou jurídico nem eu próprio tinha consciência, mas também cívico, porque de facto, se há coisa que nos últimos anos ganhou uma dimensão inusitada, é a consciência na opinião pública, e não apenas no mundo jurídico, da relevância do Ministério Público para o melhor ou pior funcionamento das instituições do regime democrático e, portanto, pela parte que me toca, este estudo representa também um desluzido, mas creio que esforçado contributo para uma melhor e mais eficaz atuação do Ministério Público e, por esta via, para a melhoria da nossa vida cívica. Agradeço também ao sindicato o facto de me ter dado a oportunidade, porque, obviamente, não vou dizer que fizeram bem me escolher a mim, mas vou dizer que fizeram bem escolher um administrativista. Porque, devido à circunstância de o Ministério Público ter como cerne da sua atuação a ação penal, ao longo dos anos, os estudos publicados nas últimas décadas, muitos deles de enorme valia científica, e nos quais me apoiei constantemente, há uma sobre-representação dos cultores do direito penal e do direito processual penal, o que é perfeitamente natural pelo motivo que expliquei. Mas também é natural que, devido a esta forte luz do processo criminal que é lançada sobre a atividade do Ministério Público, acabem por ficar na sombra realidades importantes da sua organização e do seu funcionamento, cuja adequada compreensão é importante até para avaliar a própria correção da ação penal. E, portanto, recordo, aliás, que o sindicato já há uns anos atrás tinha pedido a colaboração de uns colegas meus desta casa, neste caso um constitucionalista, o professor Rui Medeiros, e um penalista, o professor Rui Moutinho, sobre matérias que em boa parte se entrecruzam com aquelas que são objeto do estudo, o que revela a consciência lúcida por parte do sindicato que estas matérias têm de ser objeto de uma abordagem poliédrica, entre as quais, obviamente, se conta a abordagem que é dada pelo direito administrativo. Mas, afinal de contas, concretamente, o que é que uma abordagem de direito administrativo pode trazer ao Ministério Público? O senhor conselheiro disse que havia uma originalidade na abordagem. É pelo facto de não ter havido ninguém que fizesse isso antes. Certamente alguém que o tivesse feito, teria feito certamente melhor. Mas então, onde é que eu acho que talvez haja um contributo meritório de uma perspectiva administrativista? Em 3 ou 4 pontos que vou enunciar rapidamente. A atenção dada ao princípio da imparcialidade. Sublinhando, em particular, os novos conteúdos que vêm enriquecendo o princípio da imparcialidade e que vão além da isenção e da objetividade exigíveis ao conteúdo material das decisões. O que se tem vindo a reconhecer nos últimos anos é o papel verdadeiramente decisivo da percepção pública da isenção de quem atua. Ou seja, a percepção pública da imparcialidade é um elemento do próprio princípio da imparcialidade. O que significa, designadamente, que devem ser adotadas as soluções organizatórias e procedimentais que não apenas permitam garantir a observância do princípio da imparcialidade, mas também deem a confiança ao público na isenção e na objetividade de quem atua. E não sou eu que digo isto. Quem diz isto, por estas palavras, é exatamente o artigo 9º do Código do Procedimento Administrativo, que vem recolher os últimos contributos sobre a imparcialidade e vem, de facto, dizer que a violação ou a adoção de condições ou de esquemas organizatórios que não atendem à necessidade da confiança pública na imparcialidade é ela própria uma violação do princípio da imparcialidade. Repare-se que não há aqui rigorosamente uma novidade. Nós já sabemos que há necessidade de declaração de conflitos de interesses, nós já sabemos que há o regime dos impedimentos, mas também por isso é importante agora dar um passo em frente e dizer que todos os demais fatores suscetíveis de influenciar, condicionar ou determinar uma determinada decisão devem, pelo menos, ser públicos. Para que tudo o que conduziu a essa decisão seja escrutinado, seja passível de avaliação quanto à sua relevância e quanto à sua legalidade. O que significa, então, que o princípio da imparcialidade é hoje mais um instrumento quanto à reminiscência daquela arcana praxis da condução secreta do exercício do poder público, uma espécie de buraco negro de onde nenhuma luz sai, buracos negros que, se não afetam o conteúdo da decisão, pelo menos afetam a confiança pública na isenção de quem decide ou de quem manda decidir.
E, por conseguinte, há aqui um enriquecimento do princípio da imparcialidade que não se deve esquecer. E que, repito, não sou o que eu digo, está na lei, é uma questão de saber o que é que lá está escrito. Depois, acho que também é interessante, na perspectiva de um administrativista, revisitar o conceito de órgão. Eu confesso que uma das minhas perplexidades, quando comecei a ler o Estatuto do Ministério Público, neste caso ainda o antigo, foi na terminologia. Chamavam órgãos e serviços a coisas que nunca me passou pela cabeça que fossem órgãos e serviços. Lembrei-me até de, se algum aluno me dissesse ciências orais, meu Deus, o que é que a coisa seria? Porque, de facto, serviço é serviço, órgão é órgão. E, portanto, porquê é que, afinal de contas, o Estatuto do Ministério Público continua agarrado a uma determinada terminologia que, certamente, nós nas aulas nos esforçamos para que os alunos não a repitam? Há uma explicação. E a explicação não tem que ver, obviamente, com nenhuma insuficiência técnica ou jurídica. Pelo contrário, estamos a lidar com juristas de primeira água. Por detrás desta utilização um pouco peculiar do conceito de órgão, no sentido de dizer que a Procuradoria-Geral da República é um órgão e outras designações análogas, e, por outro lado, dizer que os procuradores são agentes, e quase não utilizar a palavra serviços, há por detrás disto uma determinada concepção. E a concepção é uma concepção muito antiga, é uma pré-compreensão do Ministério uno, monocrático, indivisível, estruturado numa hierarquia de agentes que exercem uma competência alheia, veiculando para o exterior em termos precários e livremente modificáveis uma vontade que, em última análise, por ação ou por omissão, é imputável ao órgão supremo. E, portanto, esta estrutura monocrática do único órgão supremo, que depois vai exprimindo para o exterior a sua vontade através de meros agentes, e, por conseguinte, a vontade dos meros agentes pode ser modificada a todo o tempo, não há qualquer definitividade aqui, este órgão supremo e único, e esta concepção do Ministério Público monocrático, único e indivisível, leva depois a recusar qualificar como órgãos, ou seja, como estruturas, como diz o CPA, destinadas à manifestação posterior de uma vontade imputável à pessoa coletiva ou ao serviço, leva a recusar a qualificação de órgãos aquilo que, de facto, merece, sobre o ponto de vista do direito administrativo, a qualificação de órgãos. Os procuradores são órgãos, exercem competência externa, têm competência que é atribuída por lei, então, caramba, porquê é que não são órgãos? Porquê é que são agentes? Porquê é que se não chama órgão? E, de facto, às vezes a terminologia não reflete nenhuma incorreção técnica. Reflete, sim, determinadas pré-compreensões que vão sobrevivendo década após década, estatuto após estatuto, e que persistem até aos dias de hoje. Que essas pré-compreensões ainda hoje sejam compatíveis com a Constituição já é uma história diferente. Um terceiro aspecto em relação ao qual me debrucei com bastante pormenor, porque percebi que isso era importante para o consulente, foi o problema da hierarquia. Claro que se diz, à boca cheia, que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada. Claro que sim. Mas como acontece nos contratos de seguro, principalmente, é preciso ver as letras pequenas. O que é que significa hierarquia? É que a hierarquia é um conceito dúctil, um conceito com alguma margem de determinação, e é preciso ver em cada estrutura o que é que significa a hierarquia. Ora bem, há aqui uma realidade que, a meu ver, é indesmentível, tanto quanto estas coisas podem ser indesmentíveis. Há uma hierarquia, há uma relação hierárquica, e, em particular, há um regime do dever de obediência que é típico da função pública, e há uma realidade que tem o mesmo nome, no âmbito do Ministério Público, mas que tem um conteúdo, como eu daqui a pouco vou tentar demonstrar, completamente diferente. A hierarquia do Ministério Público é a hierarquia que está desenhada no Estatuto do Ministério Público. Não é a hierarquia que tem o mesmo nome e que se encontra na Legislação do Trabalho em Funções Públicas. São coisas completamente diferentes. Têm regimes, em muitos casos, opostos. E, portanto, dizer que é uma magistratura hierarquizada, ponto final, não, é preciso dizer hierarquizada em que sentido, com que limites, com que âmbito. E, de facto, é indispensável não apenas confrontar a hierarquia no âmbito da função pública e confrontar a hierarquia no âmbito do Ministério Público, mas, a partir daí, tirar as devidas conclusões. Porque, de facto, há conclusões que, a meu ver, se puxam da circunstância de o procurador não dever obedecer a ordens ilegais. E isto é algo que não existe pura e simplesmente na função pública.
E então, quando nós vamos pensar na articulação entre o princípio da legalidade e o princípio da autonomia, não devemos esquecer estes dados do argumento positivo. É que o procurador é a última instância em relação aos seus atos. Se ele entende que o ato da ordem que lhe é dada é um modo ilegal, ele não a acata. E permitam-me só acrescentar este ponto. Ele não a acata enquanto faculdade, ele não a acata enquanto dever funcional. Faz parte do dever de zelo do procurador recusar o acatamento de uma ordem que seja ilegal. Não há nada que se pareça com isto na administração pública. E, por conseguinte, quando vamos agora começar a regressar à estratosfera dos princípios jurídicos e a falar de autonomia e na hierarquia, etc., temos de começar por ver muito concretamente quais são os regimes que estão lá em baixo. Porque senão estamos a criar aqui um estatuto do Ministério Público que só existe na nossa cabeça, que não existe na lei. E, infelizmente, às vezes leio coisas que me parecem terem este pequeno problema. Um atrito evidente com a legislação tal qual ela existe, que diz coisas que não são realmente aquilo que está na nossa cabeça. Um último aspecto, só para dizer também que, embora eu acho que não conseguiste traduzir bem esta ideia, ou melhor, esta minha pré-compreensão ao longo do estudo, mas o que se tem verificado nos últimos tempos na doutrina administrativista é a relativização da distinção entre atos internos e atos externos. No passado nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma espécie de, vou falar um bocado metaforicamente, estamos uma espécie de buraco negro e de vez em quando saíam decisões cá para fora. Tudo o que se passava dentro daquele buraco negro, dentro daquela caixa negra, é mais ou menos irrelevante para o direito. A única coisa que interessava para o direito é aquilo que sai cá para fora. O resto eram atos internos que ficavam lá dentro e que ninguém sabia muito bem, nem era importante saber, porque o que sabe era que objetivamente saía lá dentro. Uma das mutações mais importantes da ciência jurídica administrativa nos últimos anos é exatamente a revitalização dos atos internos. Dizer que os atos internos são atos jurídicos, não são imunes ao direito. Os atos internos devem ser objeto de uma compreensão jurídica. Podemos chamar-lhe de atos internos, mas uma coisa é chamar atos internos, outra coisa é dizer que não tem relevo jurídico. Tem imenso relevo jurídico. E vou dar um exemplo apenas para aqueles que eventualmente não acreditam em mim. Nós, no CPTA atual, temos a possibilidade de um órgão de uma pessoa coletiva pública impugnar um ato de um órgão da mesma pessoa coletiva pública. Coisa que era um anátema que há uns tempos. Como é que pode haver um conflito dentro da própria pessoa coletiva pública? Como é que pode um ato praticado por um órgão da mesma pessoa coletiva pública ser impugnado por outro? Então não estamos dentro de uma caixa negra, só aquilo que sai cá para fora é que tem relevância jurídica. De facto, isso já não é verdade. E, mais uma vez, às vezes leio coisas que me parecem desconhecer um pouco a relativização profunda da distinção entre atos internos e atos externos e, fundamentalmente, que não presto atenção suficiente à juridificação plena dos atos internos. Os atos internos podem ser atos ilegais, podem ter consequências jurídicas particularmente importantes e isto, como podem imaginar, é relevante para o Ministério Público. Autocrítica. Não sei se consegui transmitir isto bem daquilo que escrevi. Vou ter de ser muito sintético na escolha dos temas e, portanto, eu diria que o Sr. Conselheiro foi muito mais abrangente do que eu, porque eu não vou ter tempo, nem os vou amassar, em fazer uma descrição certamente incompleta do que é que eu queria dizer. Vou apenas tentar, quase diria, muito pontualmente, referir alguns aspectos que me parecem mais significativos. Primeiro, em relação ao Ministério Público, dizer que, em relação à estrutura do Ministério Público, dizer que aquela concepção ou pré-compreensão do Ministério Público monocrático, uno e indivisível, não tem, a meu ver, salvo devido respeito, qualquer respaldo no direito constitucional e no direito administrativo vigente. Pura e simplesmente é uma concepção que não tem apoio legal. O Ministério Público é um departamento do Estado, constituído por um conglomerado de serviços, destituído de personalidade jurídica, que prossegue com autonomia as atribuições enunciadas no artigo 219 da Constituição, o que significa que a Procuradoria-Geral da República, as Procuradorias-Gerais Distritais, as Procuradorias da República, o DCIAP, o DIAP, contrariamente ao que diz o Estatuto, não são órgãos, neste sentido, são serviços que englobam o tal conglomerado. Tais serviços são, sim, dirigidos por órgãos, que se identificam com o Procurador, Vice-Procurador-Geral, Procuradores-Gerais Regionais, mas indo por aí abaixo, vamos muito mais daquela lista de órgãos que está no artigo 14 do Estatuto. De facto, eu diria que uma das coisas que eu gostava de sublinhar no meu estudo, e que bem ou mal é aquilo que eu convictamente penso,
é que os magistrados do Ministério Público são, por regra, titulares de órgãos singulares, são, numa expressão genérica, procuradores da República nas suas diversas categorias, dotados por lei de uma competência própria, utilizando aqui o conceito de competência própria, abrangendo também as situações de competência comum, não quero agora amassá-los com estas peculiaridades administrativas, e são estes procuradores que constituem o sistema de órgãos do Ministério Público e não apenas aqueles que estão abrangidos no artigo 14. Portanto, na medida em que nós tenhamos uma entidade que disponha de uma competência normativamente atribuída para a prática de atos externos imputáveis ao Ministério Público, temos aqui um órgão de acordo com o conceito de órgão que é utilizado sem grandes divergências doutrinárias e que está hoje consagrado clarissimamente no Código do Procedimento Administrativo e que já vem de Marcelo Caetano. E, portanto, digamos que, voltamos àquilo que eu estava a dizer, órgão é isto. Podemos entender que não vamos chamar órgãos aos procuradores, mas eles, de facto, são órgãos. É evidente que eu não estava aqui com estas questões meramente semânticas se isto depois não tivesse resultados. É que se são órgãos e não meros agentes, têm competência própria. São responsabilizados por ela. E, portanto, eu gostava de enunciar, en passant, 3 ou 4 consequências muito importantes que desta qualificação como órgãos. As suas decisões são atos administrativos, lato sensu, há uma responsabilização plena por essas decisões, há uma limitação dos poderes diretivos que podem influenciar essas decisões aos termos expressamente previstos no Estatuto, e há ilegalidade de quaisquer atuações que invadam a esfera de competência ou que restringam, de alguma forma, a autonomia que a lei desenha para aquele procurador. E, portanto, não estamos a discutir aqui palavras, por detrás das palavras está um modelo do Ministério Público que é substancialmente diverso daquele que, por vezes, tem sido defendido. Em última análise, o que existe no Ministério Público é uma estrutura hierarquizada, mas aquilo que nós, no direito administrativo, chamamos uma hierarquia externa, ou seja, uma hierarquia de órgãos e não uma hierarquia de meros agentes destituídos de competência própria.